Salve, salve, primeiro ano! Como é que tá, vossas senhorias? Estamos aqui agora com um vídeo de sociologia. Sim, sim, meus queridos, um vídeo de sociologia e a gente vai então hoje falar do capítulo 6 da página 213, senhores. Isso mesmo. O tema principal é estratificação e desigualdade social, tá certo? Então, o que a gente vai remeter hoje, amores, é compreender as diversas formas como a desigualdade social ela é legitimada em determinados períodos históricos, né? A gente vem conversando aqui com vocês, né? A gente viu na relação do trabalho que sempre existiram classes sociais, né? Sempre não, mas pelo menos até o início da história escrita ali das grandes civilizações, existe um complexo, né, de relações que estratificam a sociedade, que colocam camadas sociais diferenciadas, né? Só que a legitimação disso, do tornar legítimo, o porquê dessa desigualdade, ela modifica-se muito no tempo e no espaço, né, no tempo histórico, bastante uma da outra. Então, o nosso intuito, o nosso objetivo aqui hoje, né, na aulinha que a gente tá fazendo aqui, é justamente entender essas relações, né, como é que essas diferentes sociedades faziam nesse sentido de legitimar essa desigualdade, de promover esses substratos de classe. Beleza? Então, antes de mais nada, antes de começar a adentrar a fundo no tema, só lembrando que essa é a nossa última aula também de sociologia no gravado. As próximas aulas passarão a ser ao vivo, então é importante que vocês tenham o Microsoft Teams, é importante que vocês assistam a aula, né? E para receber a chamada, enfim, a gente vai entrar num outro processo, tá certo? Mas é isso e é isso que a gente vai debater hoje. Meus amores, quando a gente fala desse tema, normalmente o que a gente pensa, né? Existem estruturas sociais diferentes em determinados períodos. O que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver as estruturas que a gente chama de sociedade de castas, a sociedade de estamentos e a sociedade de classes, né? São essas três as tipificações mais comuns de desigualdade social, de separações diferenciais de riqueza, né? De status, de, de influência dentro da sociedade, tá certo? Então, antes de entrar nesses três, eu até queria relembrar a vocês que antes do homem fazer as grandes civilizações, quando eles viviam de maneira nômades, a ideia de desigualdade social ela era bem menor. Existia muito menos desigualdade social, tá certo? Se assenta a origem da desigualdade social, principalmente a partir do sedentarismo do homem, a partir do momento que eles se tornam cada vez mais complexos, né? Vivendo em territórios que acumulam bastante gente e complexificam as relações sociais, tá certo? Então a gente parte das castas para entender até a parte das classes no qual nós nos encontramos hoje, tá certo? Então o que são sociedade de castas, gente? A sociedade de castas ela é definida por nós da sociologia como sendo sociedades que não possuem nenhum traço de mobilidade social. Não existe mobilidade social, não existe possibilidade de um indivíduo ascender a uma classe ou recair para outra classe. Uma vez nascido em determinada casta, né, em determinado grupo social, por lá você permanece até o resto da sua vida. Então, todos os elementos que tornariam possível a mudança de castas, elas são proibidas, elas não acontecem, tá certo? Então, a sociedade de castas que a gente mais usa de exemplo, né, é a sociedade indiana, né? Principalmente a sociedade indiana tradicional, né? Aquela que vem antes do capitalismo, antes da influência do imperialismo inglês, enfim, aquela mais tradicional, como ela se constituía
antes do século XVIII, principalmente, tá certo? XIX, né, que é o período imperialista, tá, meus queridos? Então, o que acontece? Nessa sociedade, nós tínhamos delimitações de classes que eram por hereditariedade. Uma vez nascida, ali permanecia, tá certo? Então, os diversos papéis sociais estão delimitados nessas várias castas. Então, nós temos uma casta de sacerdotes, que eram os brahmanes, né? Aqueles que tinham mais poder dentro da sociedade indiana, tá certo? Nós temos uma casta de artesãos, nós temos casta de comerciantes, nós temos castas de agricultores, nós temos castas de diversas atividades que compõem qual é a minha funcionalidade social para tal. E essas castas pouco dialogam entre si. Há um processo onde cada um se segmenta na sua estrutura. Então, por exemplo, se eu nascesse, sei lá, na casta dos comerciantes, numa casta de responsáveis por vender, por fazer comércio, eu ia estudar com pessoas igual a mim, da mesma casta, eu ia em festas com pessoas da mesma casta, eu casaria apenas com pessoas da minha casta, tá certo? Todas as minhas atividades, na grande maioria, se fariam dentro da própria casta. Claro que uma hora ou outra é inevitável que você tenha que estabelecer esses contatos com outra casta, tá certo? Por exemplo, eu preciso que alguém me purifique, eu vou ter que falar com os sacerdotes. Eu sou da casta dos sacerdotes e preciso comprar um negócio novo. Logicamente, eu vou conseguir ir até lá. Mas, na sua maioria, essas castas têm uma autonomia própria de vivência, de relações sociais dentro de si. Compreende? Então não existe possibilidade de você casar com alguém de casta diferente, não existe possibilidade de você alcançar uma coisa que seja mais do que aquilo que você nasce, né? Então, dentro da legitimação dessas castas, mora uma legitimidade religiosa, né? Onde a religião, os sacerdotes utilizam a leitura dos mitos indianos para caracterizar isso, tá? Então, por exemplo, tem a lei do karma na antiga Índia. Então, essa passagem de uma casta a outra se faria de uma vida para outra, né? Em um momento de evolução, em um momento de... E você poderia encarnar em outra casta, mas durante a vida seria impossível. Beleza? Então, isso caracteriza principalmente essas relações de castas. As sociedades ditas estamentais, o nosso maior exemplo, e o que a gente sempre acaba utilizando, é o feudalismo, né? É a Idade Média Europeia, o feudalismo, o sistema feudal. Tá? O que acontece? Qual a diferenciação entre castas e estamentos? Os estamentos possuem uma pequena mobilidade social. Ela proporciona a possibilidade de uma mobilidade social, mas muito pequena. Ela é estritamente, como a gente diz, é uma, é uma mobilidade restringida. Ela é bastante restrita, tá certo? E outro elemento que é diferente das castas é que os estamentos eles estão a todo momento se dialogando, se buscando conversar um com o outro. Eles não conseguem ter aquela autonomia que existe, por exemplo, nas castas, de cada casta viver apenas consigo mesmo. Não, eles têm uma troca de ações e de diálogo social muito maior, né? Então, por exemplo, os estamentos, que é o feudalismo, que a gente tem maior exemplo disso, nós temos lá 3 grandes estamentos, né? O clero, que é os que rezam, a nobreza, que guerreiam, e por fim os servos que o trabalham, né? Então esses 3 estamentos, um servo nunca vai virar um nobre nunca vai virar um servo. Não tem a possibilidade dessa mobilidade social. Porém, o clero é dividido em 2 partes, alto e baixo clero. Ou seja, tanto a classe dos servos podem virar padre do baixo clero, como os nobres podem virar do alto clero, no caso um cardeal, um bispo, até um papa, né? Então havia a possibilidade dessa pequena mudança social.
Mas alguém dos servos nunca viraria alto clero, sempre viraria baixo clero, né? Então era designado, era muito limitante. Só que as relações entre os indivíduos, elas eram plenas, as pessoas conversavam e conviviam uma com as outras o tempo todo, tá certo? Então eu, como servo, a todo momento eu estava em contato com o senhor feudal, né? Mesmo porque eu trabalhava para ele diretamente nas terras dele, né? A família dele conversava, tinha contato comigo, então havia um entrelaçamento dessas relações, né? Então tinha toda aquela coisa da hereditariedade, né, do sangue, e havia todo aquele código de honra que era o código que mantinha toda essa estrutura. E a base ideológica, a base das ideias que legitimava isso também era religiosa. No caso, a Igreja Católica que fazia essa legitimação, tá certo? Então, senhores, o limiar desse processo é que essas duas se diferenciam, mas tem bastante coisas parecidas, né? Aí nós vemos para a última das ações, que é o que está posto aqui, a sociedade de classes, né? O fim do estamento e o início da classe, da sociedade classista. A sociedade de classes, amor, ela é uma sociedade onde ela defende o máximo da mobilidade social. Ela extingue a ideia de que eu permanecerei o resto da vida, mesmo eu se esforçando muito ou não me esforçando nada, eu permanecerei naquela mesma estrutura social. Não, ele dá a impressão e realmente busca, né, de ascensão, ou seja, de liberdade de busca do indivíduo para ascender, para haver mobilidade social. Então, se antes era proibido, por exemplo, determinadas formas de ascensão do indivíduo, a sociedade de classes tende a querer exterminar essa ação. A própria ideologia da sociedade capitalista, elas se permeiam, né, amores, dentro de uma lógica que é a meritocracia, que é a lógica do o mérito é que deve fazer sua posição social, né? Não é uma coisa de nascença. Então, se você buscar e correr atrás, você chegará no momento certo, né? Então a gente percebe que na passagem do feudalismo para o capitalismo, né, a gente tem aquele período das grandes navegações, do mercantilismo. Ali havia um conflito de uma para outra, né? Qual que era a grande reivindicação de muitos naquele período, né? O trabalho livre. A partir do momento que eu consigo o trabalho livre, eu rebento todas as amarras que existiam lá nas relações feudais, né? Porque se eu sou um servo, eu não posso sair da terra do meu senhor feudal. Eu não posso almejar melhorar de vida. Eu estou preso naquele contrato entre vassalo e senhor o resto da minha vida. Então, por isso que uma das primeiras reivindicações da sociedade de classe é a reivindicação do trabalho livre, do homem ter a possibilidade de vender o seu trabalho da forma que ele quiser e como ele quer, da forma que ele quiser e do jeito que ele quiser, tá certo? Então começa-se a criar uma estrutura de classes onde se obtém uma reflexão de que o indivíduo ele é dotado de liberdade de escolha nesse sentido, tá? De trabalho, de ir onde quiser, começa a cria uma ideia de direitos, né? E se reivindica essas ações, tá? Não é um processo que foi assim, né? A gente vê todo o século XVI, XVII até XVIII de luta entre a nova estrutura capitalista e a antiga estrutura feudal. É com as revoluções francesas, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que se implode de vez essas relações feudais e se nasce essa sociedade de classes características do capitalismo. Né? É só ali que se termina. Então, durante esses 2, 3 séculos aí, vai ser uma mistura entre o novo e o antigo até surgir a sociedade de classes, né? Então, na sociedade de classes, o que mais
o que mais é claro de se analisar, de se ver, é a relação do homem assalariado no lugar do campesino, né? Não existe mais a ideia do campesino ligado à terra lá do feudalismo, que tinha compromissos com o senhor feudal. Não, agora surge esse novo homem na industrialização, que é o proletariado, que é um sujeito novo. É um sujeito novo porque ele vende e compra sua mão de obra, né, de maneira livre. Claro que as coisas não é tão lindas e belas como a teoria pregava, né? Um coitado de um operário no começo da Revolução Industrial não tinha nenhuma chance de ascender socialmente, porque as relações que lhes eram impostas até hoje, né? É difícil essa ascensão. Essa ascensão não é só uma questão de força de vontade, mas é assim que se vende esse peixe, né? Se vende o peixe em si, tá? Então, essas são as diferenças entre essas três diferentes formas de sociedade: a de estamentos, a de castas e, por fim, a de classes. Beleza, queridos? Por hoje é só. Só não esquecendo, me entreguem junto com a de filosofia, né? Um resuminho aqui desse capítulo 6 e as questões da página 217 217. 16 e 17. Beleza, meus queridos? Ficamos por aqui então. Bom final de semana, que Deus abençoe vocês. Beijão e até mais.